Olá, meu nome é Mônica Okamoto, eu sou professora associada de Língua e Literatura Japonesa do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas da Universidade Federal do Paraná. Eu entrei no Transfopress em 2014 e, para mim, foi um divisor de águas, né, na minha vida como pesquisadora. Eu nunca imaginei, né, que os jornais em língua japonesa publicados no Brasil, isso desde 1916, seria uma fonte tão incrível de informações para diversas temáticas. E desde então eu publiquei vários artigos, né, e alguns capítulos de livros, né, nacionais e internacionais, com base nas análises feitas sobre esses impressos. E em quase todos os meus trabalhos atualmente, os jornais nipo-brasileiros têm sido uma fonte importante das minhas pesquisas, mesmo em outros grupos de pesquisa. E atualmente eu estou trabalhando com a temática da violação dos direitos civis contra os japoneses durante o período do Estado Novo, né, e com foco nos campos de concentração que existiram em alguns estados brasileiros. E nesse trabalho eu exploro as medidas repressivas contra os japoneses que resultaram na ocorrência de uma série de fratricídios dentro da comunidade nipo-brasileira no pós-guerra, que ficou conhecida como incidente da Shindo Reimei, ou seja, Liga do Caminho dos Súditos. E após o fim desses conflitos, né, dentro da comunidade Nikkei, alguns líderes japoneses e nipo-brasileiros, eles optaram por apagar, né, voluntariamente esse período, né, por considerá-lo vergonhoso para a história da diáspora japonesa no Brasil. E além da comunidade japonesa, aparentemente, o governo brasileiro e o consulado japonês também descartaram evidências desse período movidos por intenções políticas. E os líderes da comunidade japonesa, que tentam apagar esse período da história, são os intelectuais nipo-brasileiros desse período. E é esse o tema da minha pesquisa, que está publicada no livro Mediações Transnacionais e Imprensa Estrangeira, publicada no Brasil, né, organizado por Luigi Biondi, Terciane Luquezzi e Valéria Guimarães. Bom, o título do meu trabalho é Intelectuais Nipo-Brasileiros nos Jornais em Língua Japonesa do Pós-Guerra, 1946 a 1970. Eu falo um pouco, né, sobre a volta das publicações dos jornais em língua japonesa no Brasil, que foi em 1946, e também sobre a polarização que ocorreu dentro da comunidade japonesa no pós-guerra, diante da notícia de derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Contudo, né, o meu objetivo central nesse trabalho é destacar a ação dos primeiros intelectuais nipo-brasileiros que atuaram fortemente na imprensa Nikkei, né, daqui do Brasil, sobretudo entre 1946 a 1970. Esses intelectuais Nikkeis que se concentravam na cidade de São Paulo atuaram em diversos campos sociais, quer dizer, eles não ficaram só, né, presos a um campo profissional. Eles eram atuantes no campo das artes, da política, do jornalismo, acadêmico, econômico, enfim, eles foram quase que porta-vozes da comunidade japonesa no Brasil do pós-guerra. Alguns nomes que eu posso citar são Hideo Onaga, José Yamashiro e Hiroshi Saito, né, que são nomes expressivos que despontaram nesse período e que exerceram um papel central
na formação da mentalidade da comunidade japonesa no Brasil na atualidade. E eu tomo como base os dois impressos nipo-brasileiros mais vendidos dessa época, e que foram o São Paulo Shimbun, né, e o Paulista Shimbun, ou seja, o Jornal São Paulo e o Jornal Paulista. Ambos iniciaram as atividades em meados da década de 1940 e foram extremamente importantes para orientar a comunidade japonesa, que ficou quase 6 anos sem nenhuma informação, sem nenhum meio de comunicação à disposição, né? O governo Vargas, como se sabe, né, mandou fechar todos os jornais em língua estrangeira aqui no Brasil, proibiu os estrangeiros residentes de falar a língua de origem deles, confiscou rádios, livros e revistas estrangeiras que circulavam, né, nas colônias de imigrantes. Em suma, deixa essa diáspora totalmente alheia aos acontecimentos e às notícias. E aí, o processo de retomada dos meios de comunicação, obviamente, acabou ficando muito tumultuado, né, de ruídos, fake news, boatos de todos os tipos, o que levou a essa polarização dentro da colônia japonesa. E essa polarização, né, basicamente, seriam assim, aqueles que aceitaram a notícia da derrota do Japão na guerra contra aqueles que não aceitaram. Tá? Entretanto, eu discuto também que mesmo os intelectuais nipo-brasileiros da época, que eram vistos como pessoas esclarecidas, né, com um maior nível acadêmico e tudo mais, eles acabaram defendendo ideias como democracia racial e meritocracia. E aí o que eu tentei explorar foi que o processo de transformação dos perfis sociais e profissionais das novas lideranças dentro da coletividade Nikkei do pós-guerra não significou necessariamente o surgimento de uma mentalidade progressista ou mesmo democrática. Tá? Essa elite Nikkei, seguidora da teoria assimilacionista, ela transfere a problemática racial do elemento estrangeiro ao plano econômico, né, como fala o pesquisador Gustavo Taniguchi. E ainda segundo Taniguchi, né, esses jornalistas intelectuais nikkeis acreditavam e propagavam a ideia de que o filho do imigrante japonês não representava mais uma ameaça nacional, pois por meio, né, da sua árdua tarefa de ascensão econômica e educacional, eles transporiam as diferenças culturais e raciais de outrora. Então, bom, de forma bastante resumida, esse é o meu tema, né, o tema que eu exploro, e que está nesse livro Mediações Transnacionais, e eu espero que eu tenha aguçado um pouco da curiosidade dos leitores sobre esse assunto. Muito obrigada.